Olá! De acordo com pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, cresceu o acesso à rede por meio de dispositivos móveis entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. 57% delas acessam do próprio quarto sem supervisão. 79% têm perfis nas redes sociais. Com isso, cresceu também o risco a que esse público está exposto sem orientação ou supervisão adequada. Eles podem ser abordados por adultos com intenção criminosa. Essa foi a conclusão de uma audiência pública realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os crimes cometidos pela internet. O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir esse problema com o deputado Rafael Mota, do PROS, do Rio Grande do Norte, que é o relator na CPI dos crimes contra a criança e o adolescente, e com a presidente da CPI, deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Deputado Rafael Mota, qual o tipo de ocorrência mais frequente nesses crimes contra crianças e adolescentes? Olha, primeiro é importante se relatar que o que é crime hoje no mundo real também é crime no meio virtual. A gente imagina o mundo virtual como uma cidade onde as pessoas têm relações pessoais, conhecem outras pessoas, têm os serviços e existem os potenciais criminosos. A diferença é que realmente esses potenciais criminosos, eles se protegem como se a cidade estivesse envolta numa névoa. Então a sua identidade fica realmente escondida nessa névoa. Então, as autoridades brasileiras têm a obrigação, assim como também as plataformas virtuais, as empresas que prestam esse serviço, de estarem atuando nessa temática. Pedofilia hoje é uma preocupação muito grande. A criminalidade hoje, se tem, Tânia, para você ter ideia, existem relatos que existem mais de 1 milhão de imagens de exploração sexual infantil na internet. E cada ano se estipula que são colocadas nesses meios virtuais cerca de 50 mil imagens também desses crimes sendo cometidos no meio virtual. Então essa CPI tem importância realmente de estar debatendo, de estar criando outras subrelatorias, ao qual eu estou à frente de crimes que são cometidos contra as crianças e adolescentes, para poder gerar, por exemplo, termos de ajustamento de condutas, diálogos com essas empresas e também provocar a Polícia Federal para que se possa designar novas diligências e operações para poder realmente colocar esses criminosos atrás das grades. Deputada Mariana Carvalho, vocês estavam esperando que houvesse uma quantidade tão grande de relatos de crimes contra crianças? Como é que vocês sentiram esse panorama? Bom, na verdade, quando eu tive a oportunidade de assumir a presidência desta CPI, a gente observou que ela se deu até o início por um crime financeiro. E essa operação, a gente viu que era um crime contra um patrimônio e até mesmo questão relacionada aos dinheiros de vários correntistas. Mas a gente percebeu que nas redes sociais e principalmente quando a gente lê as notícias e as matérias de jornais, sites, a quantidade e o aumento, de pessoas realmente relatando casos com seus filhos e de pedofilia nas internets. E por isso, então, a gente resolveu criar essa subrelatoria. E essa é a necessidade que a gente trouxe. E cada dia mais que passa com a CPI, eu confesso que a gente vai ficando até mesmo assustado. Acho que a gente pode dizer que a gente fica bem assustado com os relatos que a gente tem dos crimes relacionados com criança e adolescente pelas redes. É como se a gente tivesse uma rede que fosse um iceberg e nós conseguimos apenas ver a pontinha do iceberg. E o que existe nesse fundo, que é o mundo obscuro da internet, é o que realmente assusta e as pessoas acabam tirando proveito disso por não ter uma facilidade de poder conectar e acessar esse submundo. E é isso que vem fazendo com que esta CPI trabalhe para a gente chegar a esse submundo e fazer com que realmente a justiça tenha oportunidade de chegar junto com os legisladores e a partir do término dessa CPI a gente poder fazer leis para fazer com que dê mais segurança e proteção às nossas crianças e adolescentes. Pois é, a gente viu números aí do CGI que é um número muito alto, quer dizer, existe uma questão legal, existe uma questão que é caso de polícia, como os senhores observaram, mas as crianças acessando a internet sem supervisão. Eu gostaria de saber como é que os senhores avaliam essa questão. Olha, porque hoje é uma questão cultural, Vânia? As pessoas hoje, as crianças, muitas das vezes, os pais
por não ter uma relação interpessoal com seus filhos, não conversar tudo o que acontece na sociedade, deixa seus filhos realmente, eu diria, sobre outro tipo de vigilância. Não existe uma vigilância direta, uma conversa direta com os filhos. Isso permite com que essas crianças acessem plataformas virtuais, que muitas das vezes são proibidos, que determinadas idades, faixas etárias tenham perfis em determinadas redes sociais, e a partir daí, determinados perfis falsos, perfis fakes, tenham interação com essas crianças, se passando por outras crianças, pedindo foto e até realmente encontros. Existe inclusive um vídeo que circulou na internet onde um ator se passa por uma criança, cria um perfil falso com autorização dos pais dessa criança e começa a interagir com essa criança, voltando inclusive a marcar encontros em parques. E, inclusive existe uma dessa situação que a criança entra num carro realmente do desconhecido que se passa por uma criança e os pais estão no banco de trás. Então é uma surpresa muito grande para aquele adolescente, para aquela criança, ao ver os pais se surpreenderem realmente, e a preocupação poderia ser um sequestro, realmente um cometimento de um abuso. E como a Mariana falou, esse fundo do iceberg que nós estamos realmente explorando agora através da CPI, que basicamente através da Darknet e da Deep Web, que são realmente programas onde as pessoas que circulam por essa área têm a sua identidade realmente escondida. Então, existem lá relatos que, infelizmente, só realmente ouvindo as pessoas para a gente poder acreditar que existe esse tipo de situação, que vão desde pessoas com fetiches em tortura, pessoas que têm fetiche realmente em crianças, crimes acontecendo, venda de drogas, crimes financeiros. Então, a nossa CPI é de suma importância para poder estar realmente apurando esses casos. O Brasil, inclusive, é um dos campeões realmente em geração de imagens para poder se colocar na internet em relação da exploração sexual infantil. Então, é um momento realmente da CPI estar mostrando por que está aqui. São 4 subrelatorias, é uma demanda de trabalho muito grande, mas a gente tem feito reuniões semanais da CPI, aprovação de requerimentos e também, o que é mais importante que eu diria, que são as audiências públicas com diversas autoridades, plataformas virtuais, estamos questionando, perguntando realmente como é que funciona cada uma dessas plataformas, o que elas têm realmente feito para poder combater esse tipo de crime, e muitas das vezes as respostas estão vagas. Então é um momento que a gente está discutindo com os demais deputados, com os integrantes da CPI, para poder gerar um relatório consistente e, em especial, também com resultados práticos para a nossa sociedade. Então, o deputado ia falar alguma coisa? Aproveitando só o gancho do deputado Rafael, ele falando sobre em relação a esse vídeo. É até impressionante que as crianças, elas dão o endereço da casa, esperam os pais dormir para poder esperar como se fosse uma outra criança, um adolescente que chega na casa. E aí quando abre a porta mesmo, tem um dos vídeos também, que chega e tá a família chegando junto com a pessoa que foi contratada para fazer. E a gente não consegue ter uma dimensão dessa gravidade, porque infelizmente as pessoas acabam não conseguindo avaliar. Se não tiveram e não acontecer um caso com algum parente ou com algum conhecido, as pessoas acabam achando que até mesmo o fato da CPI não tem tanta relevância. Mas se a gente parar para fazer um parâmetro, a quantidade de tempo que o brasileiro já fica na internet, mais de 750 minutos, enquanto a média mundial é de 356. Então a gente observa que cada vez mais as crianças estão envolvidas e ligadas nas redes, até mesmo às vezes a gente pensa que estão apenas num joguinho e a gente nem imagina que já criaram aí realmente um perfil numa página social dessas redes. E a nossa preocupação principalmente é que todas essas redes ligadas, redes sociais que a gente tem também com as marcas que a gente já recebeu aqui, Facebook, Google, Twitter, até mesmo ligados ao Instagram. Hoje, cada dia mais a gente dorme e acorda com um novo programa de internet nesse meio social. Agora começou a ter o Periscope, é um programa novo também, Snapchat, que está aí bombando também nas redes, e a gente não consegue ter um controle quem são e quem é que está manipulando aquilo por trás. Então a gente precisa estar também com essas marcas, com essas empresas ligadas e preocupadas com as nossas crianças. Pois é, isso o deputado citou, a gente tem 2 universos aí, né, que essa questão das redes, desse universo conhecido da internet, e essa outra internet, que chama Dark Internet, Deep Internet,
que é utilizada basicamente para crimes. É muito difícil investigar isso? Como É um pouco difícil, é bem difícil, são códigos que eles usam, são números para poder ter acesso. Eu confesso que ainda não entrei, esse trabalho da CPI, junto até mesmo com a polícia, estamos aí em contato, vamos até estar recebendo durante esses períodos da CPI, audiências públicas com vários policiais federais para estarem nos auxiliando, até mesmo com ajuda para a gente chegar num resultado final da CPI e conseguir chegar nesse mundo, né, nesse submundo da internet, porque infelizmente o que acontece hoje nesse submundo é assustador. O que tem de tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, é como bem disse mesmo o deputado Rafael, ele foi bem feliz nas colocações de colocar que tem pessoas que têm mesmo esses desejos por criança. Às vezes quando até hoje eu vejo um caso de uma criança que sumiu de algum hospital, na minha cabeça e na minha imaginação, estando dentro dessa CPI, a gente já fica imaginando, será que é alguma coisa ligada a esse submundo da internet? O que será que aconteceu com essa criança? E as pessoas não imaginam a dimensão que isso tem e que ela toma, porque às vezes é uma pessoa aqui no Brasil e tem outra pessoa querendo essa criança aqui brasileira do outro lado do mundo, lá na Ásia, um exemplo, e a gente não consegue ter essa dimensão e uma preocupação até mesmo da sociedade brasileira. Eu até costumo dizer que as pessoas, elas só sentem no emocional e sentem o perigo quando conhecem alguém que passou pelo fato. E como é uma gestão muito nova, tudo isso que acontece nas redes, até mesmo a facilidade de acesso à internet, ainda é um assunto novo que as pessoas não dão o valor que deveriam dar para os riscos que a internet pode levar e ter até mesmo com a própria pessoa que hoje diz que é uma coisa muitas vezes até banal de estar se discutindo. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta discutindo com os nossos convidados como é que vai se resolver esse problema, como é que a gente vai criar mais segurança na rede. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo os crimes contra crianças e adolescentes cometidos por meio da internet com os deputados Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e Rafael Mota, do PROS do Rio Grande do Norte. Deputados, vocês já entraram em contato com os provedores? Como é que está essa reação? Porque, em geral, os provedores e essas redes sociais, elas têm um certo limite assim bem grande para colaborar com a justiça. As pessoas se queixam que só com liminares conseguem informações. Como é que tem sido a relação da CPI com os provedores? Olha, nós estivemos, inclusive, já convocamos algumas audiências públicas, onde participaram, por exemplo, Google, participou também Facebook. Existem algumas preocupações que nós vimos através daquela CPI. Por exemplo, o Facebook só vai retirar um determinado perfil que seja fake, que seja de uma pessoa que não tem idade suficiente para ter perfil no Facebook, se houver uma denúncia. Existem programas como, por exemplo, o Fórum ID, que identifica realmente imagens de pedofilia, que é um programa, inclusive, que está disponível a todos os provedores. Existe também o NICMEC, que é uma organização internacional que trata sobre estar realmente vigilante sobre a temática da pedofilia na internet. Mas, infelizmente, o que nós vimos naquela audiência pública é que não existe uma preocupação, diria assim, primordial nesse quesito. Não existe nenhum tipo de fiscalização diretamente nessa questão. Por exemplo, se você entrar no YouTube e colocar palavras, dirias assim, como por exemplo, menores de idade dançando, você vai ter imagens disponíveis e vídeos disponíveis nessa temática. E isso, muitas das vezes, o YouTube se deixa completamente... E lá estão lá, por exemplo, há 1, 2, 3 anos, esse tipo de vídeo. E os comentários são os mais absurdos possíveis. São pessoas adultas, realmente, utilizando palavras de baixo calão, pedindo o telefone dessas pessoas. Existem canais, inclusive, com mais de 5 mil inscritos, que tratam só sobre essa temática. E nós questionamos a Google, que é a detentora do canal do YouTube. E, infelizmente, houve o que se foi dito aqui realmente só através de liminar, que haveria toda uma questão burocrática para poder fazer a retirada desses vídeos.
E, assim, a nossa CPI está aqui para isso, a gente precisa de explicações. Por que essas plataformas não têm essa preocupação apenas com denúncia realmente para poder estar retirando esses perfis ou então essas imagens do ar? E isso é a SaferNet, que inclusive também foi convocada também para poder nos auxiliar, que é um canal de comunicação, inclusive eu acho que esse programa também serve para isso, que aqueles que vejam realmente imagens que não são, diria, de condizente com o meio da internet, possa fazer denúncia através do SaferNet, onde vai ter um canal de comunicação e a partir daí essa organização vai tomar os cuidados realmente para poder estar entrando em contato com essas empresas para poder retirar esses perfis, essas imagens. Pois é, deputada Mariana, como é que a senhora vê essa questão? Porque aí esbarra nessa questão da liberdade de expressão. Agora, como disse o deputado, é crime. Exatamente. Como é que vocês pretendem lidar com isso? Até ano passado não existia nada de legislação que regularizasse a internet. E foi discutido aqui por mais de 2.000 pessoas dentro desta Casa Legislativa a questão do Marco Civil da internet. E quando ele foi sancionado, muita gente criticou porque ele vinha de uma forma de censura. E até mesmo no depoimento que a gente escutou dessas empresas que vieram, como o Google, como o deputado Rafael deu exemplo, eles falam da dificuldade que eles têm porque tem que ter uma legislação. Antes, qualquer pessoa podia banir qualquer coisa que achasse que fosse inconveniente. E não havia um parâmetro e não tem como você saber, porque às vezes o que pode ser uma crítica para uma pessoa pode ser uma ofensa para outra, pode levar até a pessoa a se suicidar. Eu tenho casos, até mesmo no meu estado de Rondônia, de um caso de uma menina que acabou sendo morta num ponto de ônibus pelo ex-namorado por ela ter difamado ele nas redes sociais. Então são casos que a gente não imagina a gravidade que a internet pode levar. Não é censurar e acabar com a liberdade de expressão na internet, mas é como se a internet fosse realmente um mundo sem leis, sem pessoas para gerir ali do que se pode, do que não é. Até mesmo pessoas se preocupam pelo fato político e nós sermos políticos e estar legislando sobre esse assunto, mas não é só apenas os fatos políticos. Essa relação até mesmo de oposição, de base que acontece nas redes, é tão mínimo perto das gravidades que acontecem dentro da rede social que a gente tem que se preocupar mesmo com esse mundo obscuro que a gente não enxerga. E quando a gente recebeu as empresas, eles falam das campanhas que eles fazem e até mesmo o que eles mais motivam é a questão da educação básica, começar a discutir seu comportamento na vida real tem que ser seu comportamento também na internet. É isso que a gente precisa levar dentro das escolas para as pessoas saberem a importância. Era isso que eu ia perguntar. Como é que... É possível preparar na escola a criança para enfrentar esse universo? Sem dúvida, é muito possível, mas falta as pessoas entenderem a importância disso e principalmente o sistema educacional ver que aquilo ali da vida real é o mesmo comportamento que você tem que ter nas redes sociais. Hoje a rede social, você usa ela de todas as formas, você usa para o comércio, você acaba até mesmo tendo mais oportunidade de compras. Para a própria educação, realmente. Sem dúvida. Informação, garantir informação. Eu tenho professores até mesmo na sala de aula, quando eu estava na faculdade ainda, que falava assim, olha, eu estou aqui dando aula, mas eu sei que vocês estão aí com o smartphone, qualquer coisa que eu falar errado, vocês já digitaram na internet, já descobriram a resposta e às vezes conseguem estar muito mais avançado. Então a gente tem que colocar que a internet é como se fosse uma parte do nosso dia a dia, a gente não vive mais sem ele. Hoje as pessoas não saem mais de casa sem o telefone, você esqueceu o telefone, tem até pessoas que dizem assim, meu coração acelerou porque achei que tinha perdido, porque os dados das pessoas, a vida das pessoas estão ali no celular, suas anotações. Hoje ninguém mais anda com agenda, a agenda de telefone está no celular, as suas agendas de anotações, as suas reuniões. Então, fica tudo ali. Você vive dependente dessa questão das redes sociais. Então, a gente precisa, sem dúvida, fazer com que essa educação básica comece desde cedo, ensinando a importância de um bom comportamento dentro das redes. Até mesmo recentemente, a gente teve um caso de uma apresentadora de um programa de televisão que sofreu racismo na internet. Isso tudo vem... ódio, que também estão sendo muito forte, muito forte. Como relator, o senhor pretende colocar alguma coisa nesse sentido e com que idade deve começar? Porque as crianças hoje em dia quase que ganham um smartphone ao nascer. A subrelatoria é muito importante. Nós estamos discutindo com o relator Espírito a nossa presidente Mariana Carvalho também está nos dando toda a liberdade dessa subrelatoria. Importante relatar que a nossa CPI é apartidária, é uma CPI que tem única e exclusivamente a preocupação com essas 4 subrelatorias, com os crimes de ódio, os crimes de ordem financeira, com os crimes de pedofilia. E o mais importante é regulamentar e dizer, mais uma vez, que o que é crime na vida real é crime também no meio virtual. Então, é importantíssimo. Quem gera essas fotos, quem foi que
que realmente fez essa exploração sexual infantil através dessas fotos, dessas imagens. Quem anda divulgando essas fotos e quem são os consumidores dessas fotos e desses vídeos. São 3 meios. Então, a Mariana muito bem falou, muitas das vezes o Brasil hoje é um gerador realmente de material de pedofilia. Agora, quem está na ponta da linha são os países desenvolvidos. Então, é uma legislação que eu acho que o Brasil tem que se atualizar um pouco em relação à legislação, mas precisa também estar em contato com as demais organizações e os demais países. Muitas das vezes as fotos geradas aqui são consumidas na Europa, em outros países, e nós não temos muitas das vezes a mesma legislação. Então precisa ter um acordo de cooperação, e eu acho que essa CPI vai gerar, além de tudo, termos de ajustamento de conduta das empresas, que se possam realmente abrir a caixa forte dessas empresas para poder estar discutindo e mostrando quais são as habilidades que essas empresas têm em relação a essa temática. E esse papel está sendo o papel da CPI em discutir, em trazer a sociedade para discutir, gerando audiências públicas, convocando as organizações governamentais, as polícias federais, enfim, é de suma importância para a gente poder estar realmente trazendo um país que a gente mereça para as nossas crianças. Caso contrário, a gente vai perder o controle sobre isso, que a internet vai passar a ser um território sem leis. A gente tem o Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ela recebe denúncias sobre crimes contra jovens e adolescentes também. Quase 1/4 das denúncias com esse setor são crimes de violência sexual, algumas delas praticadas pela internet. Agora, o Disque 100, eu gostaria de saber se existe uma avaliação, porque as pessoas acham que vai ser mais rápido. Então, eu vou ligar para a ouvidoria, vou denunciar, mas a ouvidoria, ela vai pelo trâmite normal, né? Ela encaminha para as autoridades de cada estado. Quer dizer, funciona esse sistema de denúncia? Inclusive, nós tivemos uma audiência pública, onde participou da nossa audiência o senador Magno Malta, que foi presidente da CPI no Senado, que trata sobre pedofilia. E o senador foi muito claro. Olha, o que acontece no Disque 100 é uma ferramenta maravilhosa, de extrema divulgação, o Disque Direitos Humanos, então é de suma importância. Mas o que acontece? No momento que é identificado o cometimento desse crime, no momento que é identificado realmente que um pedófilo está praticando um ato sexual com a criança, e você liga para o Disque 100, existe uma dificuldade que eu diria muito grande, porque é encaminhado, é uma espécie de call center, onde é encaminhado para as diversas varas locais daquele município, e a partir daí vai gerar diligência. Você nunca espere que no momento que você liga para o Disque 100, a autoridade policial vai estar em 5, 10 minutos ou meia hora estando realmente empoderando esse crime. Então, foi relatado, a gente espera que desburocratize realmente o Disque 100, porque é uma das poucas ferramentas que o brasileiro tem conhecimento no que diz respeito ao combate a esses crimes que são de direitos humanos. E o senador Magno Malta foi muito claro nesse aspecto. Deputada Mariana Carvalho, a gente está vendo que a internet é muito rápida, mas pelo jeito a gente evitar o cometimento de crimes pela internet ou punir esses crimes é um processo lento que a CPI vai tentar acelerar um pouco. É verdade, ainda mais enquanto a gente está discutindo novas ferramentas, novos meios para a gente pode até falar que a gente não tem ideia da quantidade de dinheiros que envolve hoje. Então a gente está querendo discutir alguma coisa de quando se iniciou a CPI, mas no meio do caminho já tem novos aí, né, sistemas sendo colocados na prática. E eu até mesmo conversando com algumas pessoas sobre isso, a gente não imagina a quantidade de dinheiro que vem sendo envolvido. Até mesmo escutando aqui, a gente queria saber, e eu acho que é um diagnóstico que a gente tem que fazer realmente uma investigação profunda em relação a isso, é para onde vai esse dinheiro? Quem financia esse dinheiro e de que forma que eles estão usando esse dinheiro e quem que é o dono dele? Se é aqui no Brasil, como disse o deputado Rafael, se é no exterior, a gente tem que descobrir quem está financiando. Às vezes a gente pode estar falando aqui de uma das maiores operações financeiras acontecendo hoje no mundo e não conseguimos investigar porque muita gente tem tapado os olhos e não tem conseguido enxergar a realidade desse problema que a sociedade vem enfrentando. Quando que a CPI começa a apresentar os resultados? Quer dizer, uma CPI recente, começou a trabalhar agora, qual é o planejamento? Na verdade, a CPI ela dura 120 dias e após os 120 dias podemos pedir aí mais 60 dias, né, de prorrogação. Isso vamos avaliando conforme o andar, né, da nossa CPI. Porque parece um poço sem fundo. Sem dúvida. E cada dia mais a gente se impressiona de como tem notícias, como tem informações. A dificuldade de rastreio dessas pessoas, você poder realmente está identificando esse criminoso através do IP, do Internet Protocol, que enfim, as polícias têm acesso a esse tipo de ferramenta para poder localizar esses criminosos. Então,
Só que muitos, assim como é desenvolvido ferramentas para o bem no dia a dia, existem também os hackers que também desenvolvem ferramentas para cada vez mais tornarem-se cada vez mais anônimos na internet. Então a Deep Web, como foi relatado, a Darknet. Então é um momento que eu acho que o nosso legislativo está tomando conta disso. A CPI eu considero, não por ser participante e ser subrelator, mas eu considero uma das CPIs mais importantes da história dessa casa. Então é o momento da gente estar realmente com os demais parlamentares prestando esclarecimentos e questionando essas empresas e também a Polícia Federal, que a gente possa, o que é mais importante para nós da CPI é realmente gerar resultados dessa CPI. E nós estamos trabalhando diuturnamente para isso. Sem dúvida. Até mesmo complementando, vamos estar marcando uma CPI até no Rio Grande do Norte para estar levando essa audiência pública, fazendo diligências, oitivas também relacionadas a esses crimes de pedofilia lá na cidade de Natal. Então, aproveitando para poder falar que nos casos ou cidades que a gente identificar que tem até um foco maior de casos conhecidos e já realmente aí apurados pela polícia, a gente está levando a CPI, não apenas ficar aqui, mas também ir para cidades e ver como tem sido a realidade desses casos em cada capital e nos estados também. Muito obrigada, deputada Mariana Carvalho. Muito obrigada, deputado Rafael Mota. Nós conversamos com a presidente da CPI contra crimes na internet e com o subrelator de crimes contra crianças. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.